Falem aí, o que vocês acham que é cidadania? Fala aí pra mim. Cidadania? Convivência entre cidadãos? Sim, tem muito a ver com isso. Essa ideia de convivência, ela é bacana, hein? Não, mas ela é bacana mesmo, que você tenha falado disso, né? Convivência é viver com, né? Com os outros. E sim, tem tudo a ver com essa palavra cidadania, né? Realmente. O que mais? Então, pessoal, a gente vai ver agora por que é importante a cidadania, né? Mas não é por ser um bom cidadão, não tem nada a ver com isso. A gente vai entender esse conceito. Então, ó, em primeiro lugar, cidadania, na sociologia, ela tem a ver com um conceito, certo? É um conceito importante para quê? Para a gente pensar, vamos até usar essa palavra, tá? Vou pegar essa palavra, eu ia usar outra, mas essa palavra é boa. Para a gente pensar a nossa convivência na sociedade atual. Não significa que essa convivência ela seja boa ou ruim, né? Mas é uma convivência que nós temos no mundo atual, né? Então, até porque a ideia de cidadania não é uma ideia tão antiga assim. A gente não fala de cidadania desde que o mundo é mundo, né? A ideia de cidadania, ela passou a ser firmada, consolidada a partir do século XX, né? A partir das grandes guerras mundiais. Daí houve uma teorização a respeito da ideia de cidadania. Tá, mas vamos lá, professor, você está enrolando muito ainda. Chega logo ao ponto que eu quero saber sobre essa ideia de cidadania. Então, a gente vai pensar na cidadania com relação a uma outra ideia importante, que é a de democracia. E, pensando em democracia, necessariamente nós estamos falando de política. E como eu prometi para vocês, esse ano nós vamos falar muito sobre política, certo? É o assunto. Daí ela até dorme, né? Porque é um assunto tão legal de falar, né? Mas assim, gente, a gente pode pensar em política não de uma maneira chata, embora seja muito chato realmente falar de política diversas vezes, é realmente enfadonho, mas se a gente souber um pouquinho do significado de política para além desse negócio que a gente vê nos noticiários, né? A gente vê lá o Jornal Nacional falando do presidente, do deputado, daí você fica de saco cheio e tudo mais. Gente, falar de política não é só falar disso, né? Como a gente mesmo estava vendo nas outras aulas, nós estávamos falando de política no Big Brother, né? E o Big Brother é um assunto que nos interessa bastante. Pelo menos vocês ficaram entusiasmados conversando sobre o Big Brother. E realmente a gente pode pensar a partir do Big Brother várias questões relacionadas à cidadania. A gente já não falou sobre alguma coisa relacionada à cidadania, sobre o Big Brother? O que vocês falaram quando a gente estava tendo aula do Big Brother que lembra a cidadania? A convivência. A convivência, ou pode até pensar em oposição à cidadania. O que é o oposto à cidadania que vocês viram lá no Big Brother? Conflitos? Então, os conflitos que sim, tem uma convivência que é normal ter, né? Todo mundo que vive com o outro vai ter conflito. Mas daí, pessoal, quando a gente fala de contrariedade à cidadania, a gente está falando de uma contrariedade até a convivência, né? Então, uma sabotagem dessa convivência. O que a gente pode pensar em assuntos que surgiram lá no Big Brother? Como? Isolar um dos outros. Quando você isola uma pessoa das outras, você desumaniza essas pessoas, né? Então, isso a gente vai ver no último bimestre, né? O assunto do último bimestre é o processo de desumanização ou de não cidadania. Tudo que se opõe à cidadania tem a ver com esses processos. Então, ó, uma pauta do Big Brother que se opõe à cidadania: racismo. Outra que se opõe à cidadania, pauta do Big Brother: machismo. Outra coisa que se opõe à cidadania, pauta do Big Brother: LGBTQ-fobia.
Outra coisa que se opõe à cidadania do Big Brother, esses abusos de poder, né? Essas humilhações todas, essa objetificação do outro, que a gente vê no Big Brother e que nós mesmos podemos eventualmente praticar com as pessoas do Big Brother e fora de lá também, na nossa vida cotidiana. Então, se a gente vê, por exemplo, a Carol Conká vai ser eliminada, que a gente estava conversando aqui no começo da aula. Pô, ela vai virar o quê? Um estigma, um símbolo de tudo que é ruim. Gente, isso é isso com uma pessoa? Eu estou falando com a própria Carol Conká mesmo, né? Será que uma pessoa ser rotulada, classificada, reduzida a um aspecto da personalidade dela, que aliás, não é nem um aspecto da personalidade dela, né? Ela praticou algumas ações, mas esses valores todos que nós pensamos a respeito da Carol Conká não tem a ver com a Carol Conká, sim sobre o que nós pensamos dela. Então... Mas é aquilo que ela mostra, né? Não, ela mostra um monte de coisa que eu não gosto, e provavelmente que você não gosta também. Mas o que eu não posso afirmar é, a Carol Conká é... tararã, tararã, tararã. Assim, taxativamente... Eu com essa pretensão de dizer o que uma pessoa é, porque foi o que incomodou na Carol Conká, justamente o fato dela dizer isso de outro participante. Você é isso, você é... Nem vou falar as palavras, que eu estou gravando aqui, né? Mas assim, ela xingou o moleque lá, né? E colocou um monte de rótulo nele. A gente vai fazer o mesmo com ela? Não sei. Então, quem que está errado nessa história? Só a Carol Conká ou a gente que vai fazer a mesma coisa que a gente condenou na Carol Conká? Mas a palavra-chave aí que você falou é o sendo do verbo ser, né? Então, a Carol Conká está sendo, né? Será que esse ser da Carol Conká é algo que nós temos autoridade para dizer que ela é, mesmo com as ações dela? Então, a Carol Conká faz coisas que nós não gostamos, né? A gente sabe que as ações têm reações, etc, 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 etc. Só que essas ações são uma coisa, outra coisa é você dizer de uma pessoa que ela é. Tá vendo? O verbo ser aqui. Você, Carol Conká, é uma... Nós julgamos a Carol Conká de acordo com as ações dela, mas ao mesmo tempo nós atribuímos diversas qualidades, qualificações, adjetivos, pensamentos, predicados. Então, a gente tinha uma visão dela, agora a gente está tendo outra, só que num futuro bem próximo a gente pode melhorar. Sei lá, e ela pode mudar tipo, sei lá, o caráter dela, melhorar nas coisas que ela fala, se arrepender, e a gente não julgar mais. Mas é isso que eu estou falando. Eu não entendi, eu acho que eu não entendi mal o que vocês falaram, porque você está falando isso, que as pessoas mudam, certo? Então nós vimos uma Carol Conká lá e nós vamos ver outra Carol Conká em outro lugar, em outro momento da vida dela. Talvez ela aprenda com os erros e tudo mais. Essa parte eu entendi. Daí tem a outra parte que é, nós pensamos também diferente, nós mudamos o nosso pensamento em relação às pessoas, né? Então o que a gente pensa hoje, talvez amanhã a gente pense diferente. Mas aí é que está, eu estou convidando vocês a pensarem a partir da visão que vocês têm, do pensamento que vocês têm. Então, o que se pensa da Carol Conká realmente não coincide com a Carol Conká na sua essência, no seu ser, no ser da Carol Conká. O que ela é efetivamente. A música do Big Brother, se você soubesse quem você é, você sabe quem você é? E você sabe que a Carol Conká é? Tenho minhas dúvidas, entendeu? É só isso, pessoal. E tendo isso em vista, a gente reduzir a Carol Conká ao inimigo número 1 do Brasil é um negócio problemático. Embora eu mesmo, sei lá, voltei para ela sair do Big Brother, eu quero que ela saia, mas eu acho que eu quero que ela saia também para ela se livrar disso, né? Eu acho. Já pensou, ela vai estar lá de novo e quanto mais tempo ela ficar lá, acho que vai ser pior para ela, sabe? Para a saúde mental dela. Eu acho que vai ser pior para os outros, para a saúde mental dos outros, porque quem ela está prejudicando é os outros. Ela está se prejudicando aqui fora, mas lá dentro ela não está vendo que ela está se prejudicando. Lá dentro tem uma briga e tal, mas o povo não está isolando
porque igual as ela pessoas... faz com os outros. Eu acho que é até um aprendizado que a gente pode ver no Big Brother, no sentido de que o que as pessoas estão fazendo lá com a Carol Conká é uma coisa digna. Elas não estão fazendo o linchamento que nós estamos fazendo com a Carol Conká. Né? A Sara é uma pessoa humana, então você viu, ela indicou para o paredão e você pedir desculpa para a Carol Conká. Ela não fez aquela coisa maquiavélica, maniqueísta, aliás, que é, nós somos do bem, sabe? Eu, o Gil e não sei o que somos do bem, você, Carol Conká, é o mal. E tudo isso que eu estou falando, que é um assunto bem interessante, tem a ver com essa ideia de cidadania que eu estou falando, gente. Porque cidadania, a nossa convivência na sociedade, ela parte desses pressupostos ou desses valores, do que é o bem e do que é o mal, né? Então, quem merece ser cidadão, né? Quem é o cidadão de bem? Vocês já ouviram falar dessa expressão, cidadão de bem? Eu sou cidadão de bem, o fulano não é. Tipo, o pessoal tenta colocar você bem dentro da lei, mas lei não é parâmetro para moralidade. A lei não é parâmetro para moralidade, você falou, né? Uma frase legal essa que você falou. Mas por que então? Que a lei não é parâmetro para moralidade? Porque às vezes o que você... Desculpa. Porque às vezes o que você faz é uma coisa que parece ser certa pra você é errado para outras pessoas. Por exemplo, homofobia. Homofobia não cai dentro de uma lei. Se você faz, você está sendo errado. Você não é um cidadão do bem. A partir do momento que você rebaixa o outro por uma escolha dele, você não está sendo um cidadão do bem. Pois é, gente, mas essa ideia de bem e mal é justamente aquela que é usada pelas pessoas que praticam homofobia, por exemplo. Muitas das pessoas que se consideram cidadãs de bem são aquelas pessoas que cometem os piores crimes contra as outras, né? É muito comum, eu vejo nas redes sociais os haters, né, aquelas pessoas que têm muito ódio, elas se auto-intitulam cidadãs de bem. Eu sou um cidadão de bem, né? Eu tenho os valores, então, valores sagrados da nossa sociedade tradicional, né? Família, propriedade privada e tudo mais, tudo que foge dessa norma, né, da família pensada como homem e mulher, né? E não essa lógica heteronormativa, você falou de normas, né? Então de leis, então a normatividade hétero. Tudo que foge dessa normatividade é considerado um perigo para a sociedade, né? Então será, pensando dessa forma, vocês propuseram, será que seria legal a gente pensar com a mesma lógica, só que invertida? Ou seja, quem sofre essas humilhações cotidianas, ela é do bem, e daí a pessoa que pratica o mal é o mal, vamos dizer assim. Assim, na minha visão, o bem e o mal são muito relativos. Certo. Bem e mal são bem relativos. Eu também acho que vai na visão do outro. Sim. Porque eu tô vendo uma coisa, pra mim pode ser legal. E, por exemplo, pra ela pode ser coisa de outro mundo. É igual no Big Brother. Mas é interessante, porque você colocou a Carol Conká no meio da discussão, mas se nós condenamos as atitudes da Carol Conká dentro da casa, porque talvez ela se coloque dessa forma maniqueísta, que é, no fundo, ela pensa que ela representa o bem e as outras pessoas que ela exclui representam o mal, porque na visão dela, ela só tem olhos para si própria ou para aquilo que ela considera bom, né? E toda a diversidade, toda a complexidade humana ela exclui. Então ela pratica, ela reproduz justamente aquilo que seria motivo da gente lutar contra para uma transformação social, para uma emancipação, para a gente viver melhor, para a gente conviver melhor. Então, talvez o motivo da gente condenar o que a Carol Conká faz é justamente o de aderir a essas ideias rígidas do que é o bem e do que é o mal, ou não. Vocês já pararam para pensar nisso? E então, o oposto disso não seria a gente inverter essa mesma lógica. O oposto disso seria a gente sair dessa lógica e pensar uma outra lógica
lógica completamente diferente. Então, o que eu quero convidar vocês é ver como que a gente chegou nessa encruzilhada, né? Como que o nosso pensamento ele chegou no estágio que chegou historicamente para que a gente pensasse essa questão da democracia e da cidadania. Então, gente, quando a gente fala de democracia, a gente fala também dessa crise que é viver com as diferenças, que é o que a gente vê no Big Brother também, né? Existe uma crise de viver com o diferente, e uma crise que está lá dentro do Big Brother e de nós para com os brothers que estão lá, né? Como que nós aceitamos essas diferenças? Como que nós pensamos essas diferenças? Como que nós pensamos a diversidade, né? Hoje o lema do Big Brother é a diversidade. Então as empresas, a Avon, né, todas as que estão lançando as campanhas lá do Big Brother, estão apostando na diversidade. Por causa da edição passada mesmo, estão falando muito sobre como... E agora, o que significa essa diversidade? Diversidade de quê? Né? Qual que é a real diversidade que tem lá no Big Brother? Fica uma questão. E é até interessante que apostaram em algumas figuras para elas serem as representantes da diversidade. Agora quebraram a cara. Por quê? Porque essas pessoas que supostamente representariam a diversidade, elas estão sendo capturadas pelo inimigo da diversidade, assim, né? Tanto nós mesmos, que vamos fazer campanha para a Carol ser eliminada com não sei quantos %, eliminando a diferença. Olha que louco, né? Se a gente for pensar que esse é o Big Brother da diversidade, a gente não aceita a diferença, a gente não aceita a Carol Conká. A Carol Conká tem que ser eliminada. A Carol Conká tem que ser eliminada, e ponto final. E essa ideia do Big Brother é justamente, a lógica do programa é meio antidemocrática mesmo, se a gente for pensar. Porque um programa que a própria dinâmica do programa é de eliminação, né? Paredão. Como que um programa que tem um paredão vai poder ter diversidade? Vai sobrar um no final, só um vai ganhar o prêmio. É igual o presidente. Tem campanha eleitoral, quem sobrar ganha. Será que é igual? Pode ser, mas em que sentido? Eu acho que Isso é democracia. Porque a partir do momento que você vota para um ganhar, lá no Big Brother é a mesma coisa. Você vota para uma pessoa ganhar, então você vai eliminando quem você não quer. É igual o presidente. Ah, eu não quero tal presidente, então eu não vou votar nele, eu vou votar no que eu quero. Pois é, mas daí tem uma questão que é assim, a gente sabe que um dos grandes problemas, eu acho que você tem toda a razão se a gente for pensar também no seguinte, que um dos grandes problemas da democracia é essa ideia de representação, né? Então, por exemplo, representante, né? Representantes, representação. Nós escolhemos um presidente que supostamente é o representante da vontade da maioria, né? Ou a representante dos brasileiros. Nesse jogo democrático a gente aceita a regra de que a maioria vence, mas a minoria que perde, ela supostamente ela não deveria ser excluída, porque isso é contraditório com a ideia de democracia. Mas nós vivemos numa democracia em que a maioria venceu e o representante dessa maioria quer que a minoria seja eliminada. Essa minoria, na verdade, nem é a minoria absoluta em termos quantitativos, mas minorias como? Como que a gente pensa em minoria? Minoria de representação. Então, por exemplo, população brasileira, quantos por cento tem de população negra? Sei lá, mais de 50%, acho que 54% da população brasileira é negra. Mas ela é subrepresentada no poder, então ela é uma minoria no poder, embora ela seja uma maioria absoluta na população. Na nossa política de representação, nós temos o seguinte problema, o seguinte pepino. A maioria da população brasileira é negra, certo? 54% da população brasileira é negra. Ela é a maioria absoluta, mas é uma minoria, por exemplo, no poder. Quantos deputados são negros no Congresso Nacional?
tem 500 lá. Garanto para vocês que é menos que 250. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Mulheres também, metade da população. Das 500 deputados que tem lá, quantos são mulheres? Garanto a vocês que muito menos que 250. Estou falando de deputados federais, né? Ministros. A gente teve uma presidenta mulher anteriormente, hoje a gente tem um presidente. Quantos ministros desse presidente são mulheres? Só lembro da Damares. Alguém lembra de mais algum? E quantos ministérios tem? Dezenas. Essa é a ideia, não é meio complicado isso? Quem escolhe os ministros? O presidente. Então aí não é uma democracia, né? É a escolha dele. Então, nós elegemos o presidente, que supostamente representa a maioria. A maioria que elegeu o presidente ele disse para a maioria, pelo menos ele falou para a maioria, várias coisas controversas, como por exemplo, ele teve aquele episódio dele com os quilombolas, né, que ele até foi julgado e depois absolvido de crime de racismo que ele cometeu, mas ele teve uma fala muito complicada sobre os quilombolas, como se eles se pesassem em arrobas, né, porque é uma medida que se pesa animal, né? Então ele estava comparando o quilombola com animais. Ele teve essa fala, ele falou, por exemplo, da filha, que ele deu uma falhada, né? Ele falhou lá e daí nasceu mulher. Uma fala complicada, mas que os eleitores não viram problema nem em um caso nem em outro. Então os eleitores eles já elegeram um presidente com falas erradas, ou então, se a gente pensar não em certo e errado, que ferem o princípio da democracia, né? E agora nós temos esse representante, a maioria votou nele, 54 milhões de pessoas votaram nele. Agora, esse presidente que representa a maioria, ele realmente representa a maioria?